Olá, meus alunos! E aí, vamos continuar então esse capítulo que é sobre a América. É um capítulo muito importante, muito interessante para a gente estudar, tá bom? Na outra aula, nós estudamos sobre os sítios arqueológicos, dois muito importantes aqui no Brasil, né? São dois? Não, tem vários sítios arqueológicos aqui no Brasil. E a gente viu sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um importantíssimo patrimônio da nossa humanidade. E aí, na última aula, nós vimos, então, sobre o Sambaqui, sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse capítulo 3 ele é muito importante e interessante, né, que ele vai trazer, vai falar para a gente algumas hipóteses de como que o homem surgiu aqui no continente americano, né? Lembra que o homem, então, o Homo sapiens, de fato, ele sai lá do continente africano, né? E é ele quem vai se dispersar, né, atrás de comida, atrás de sobrevivência, é ele quem vai dispersar, então, para todos os outros continentes, inclusive o americano, que é isso que nós estamos estudando. Vamos lá? E, ó, peguem o livro de vocês, abram no capítulo 3, Povoamento do Continente Americano. Nós estamos estudando ele, ó, minuciosamente, por partes, tá? Estamos estudando bem tranquilinhos, a gente vai ver tranquilos esse assunto, tá bom? Que com certeza vai estar, né? Alguma prova aí, você tem que estar aprendendo comigo, tá bom? Vamos seguir? Olha só, pessoal, o livro, então, né, ele continua, lembra que a gente está continuando aí o capítulo 3, então, ele fala assim, ó, o continente que os europeus encontraram, pessoal, então lembra que, né, os europeus chegam aqui no Brasil, chegam na América em si, os espanhóis chegam ali na América mais acima ali, né, no México e tal, e os portugueses chegam aqui no Brasil. Então, pessoal, olha só, e aí o livro, o autor trouxe para a gente o seguinte, como que era isso já no século XV, ó, vamos fazer um parêntese aqui. Nós estamos estudando pré-história. Nós estamos estudando o processo de hominização do ser humano, ok? A nossa SD1. E aí a gente viu o continente africano, né, com a pré-história, com os homens das cavernas, né, aqueles homens que eram nômades lá, o paleolítico, neolítico, né, nós vimos tudo isso, e agora o autor trouxe o seguinte, como que era a América, né, quando os europeus aqui chegaram? Olha, como que era a América, então? Olha só, o número de nativos que viviam no continente americano no século XV para o XVI, ou seja, os portugueses chegaram aqui no Brasil no século XVI, lembrem-se disso. Não é fácil determinar, então, assim, é, a população, então, de pessoas que aqui viviam na América eram de 8 milhões, ou 100 milhões de habitantes aqui na América, ok? Então, era uma população bastante grande, né? Ó, a distribuição pela América era desigual, ou seja, a população, vou tentar desenhar aqui para vocês, será que tá certo? Acho que vai, né? Ó, então, a população da América era enorme, né? Então, olha só, e vamos fazer aqui mais ou menos a América, né? Olha que beleza. Então, o que que ele quis dizer? A distribuição dessas pessoas pelo continente, ele era bastante desigual, ou seja, tinha mais pessoas aqui, né, do que aqui no centro, por exemplo. É isso que quer dizer, tá joia? Então, havia mais pessoas, esses 100 milhões e tal, eles viviam mais, então, no litoral, e não só, e não muito no interior do continente, tá joia? Então, a gente tem que entender essa questão aí, ó, uma minoria, né, de 5 milhões viviam espalhados, né, por todo o continente, e a grande maioria, 45 milhões, concentrado na chamada Mesoamérica, tá? Mesoamérica, pessoal, ó, aqui, né, a América, tá? Então, ó, tinha bastante pessoas aqui na Mesoamérica e aqui na região andina, ok? Então,
45 milhões concentrados na Mesoamérica e na região andina. A gente vai falar sobre esses dois lugares hoje, tá bom? Então, ó, nessa região, a agricultura se desenvolveu e contava com um complexo sistema de irrigação. Pessoal, é importante a gente pensar nessa questão aí. Peraí, sistema de irrigação complexos? E aí? Bom, pessoal, lembra que a agricultura, primeiro, ela não aconteceu igualmente em todos os lugares, ok? A agricultura, então, ela vai surgir em diferentes lugares, depende da necessidade, então, de cada povo, né? E, pessoal, nessa região andina, na Mesoamérica, eles vão desenvolver uma agricultura muito interessante, com um complexo sistema de irrigação, ou seja, a agricultura não precisa de água. Lembra que as primeiras civilizações lá na África, né, no continente europeu até, as primeiras civilizações elas vão surgir perto de rios, justamente porque a agricultura é um modo de sobrevivência. Quando eles se tornam sedentários, né, continuam a caçar, continuam a coletar, mas a agricultura ela se torna muito importante, tá joia? Então, esse sistema de irrigação eles desenvolveram aqui na América e também no Egito, nós vamos estudar mais para frente, no Egito eles tinham também um sistema de irrigação muito interessante, e aqui na América também, para cuidar da agricultura, que era de fato muito importante, né? Vamos seguir então, pronto, vamos seguir aqui. Então, ó, esse é o continente que os europeus encontraram quando eles chegaram aqui, uma população enorme, uma população que era desigual, né? Era desigual no sentido da distribuição ali da região onde eles viviam, era desigual, tá bom? Acho que ficou meio vago aí, a distribuição pela América era desigual. A distribuição da população no continente americano era desigual, tá joia? Então, tinha muitas pessoas numa localidade e menos pessoas em outra localidade. Vamos seguir aqui, pronto. Olha só, pessoal, deixa eu tentar, acho que eu fico pronto, será que ficou aí para vocês? Olha só, a Mesoamérica, então. A Mesoamérica, pessoal, é justamente nesse localzinho aqui. Olha só, a Mesoamérica é bem nesse localzinho aqui. Vamos ver, ó, inclui o atual México e parte da América Central. Então, aqui, ó, todo o continente americano, né, pessoal? Tá aqui o Brasil, tá joia? Nossa pátria tão amada, né? Está aqui o continente americano. Aqui onde eu circulei é a Mesoamérica, né? Que hoje a gente chama aí de América Central, né? E foi pioneira, então, na agricultura. Eles plantavam milho, feijão, cacau, e essas plantações, esse início dessas plantações data de 7 mil anos antes de Cristo. Joia? Então, observa, né, pessoal, que a agricultura, então, chegou aqui na América também, né? A agricultura, então, chegou aqui na América. Lembre que a agricultura foi, iniciou em vários lugares em diferentes momentos, né? Depende muito da então, a agricultura, aconteceu, né, em vários lugares de diferentes formas e momentos, dependendo da necessidade de cada um. Nessa aula, então, a gente vai falar, né, sobre essa América que os portugueses, que os europeus, de fato, encontraram aqui. Olha só, e aí a Mesoamérica que eu marquei aqui para vocês, tá vendo? Essa região aí, então, essa Mesoamérica, que deixa eu sair aqui do lápis, ó. Que é a parte da América Central, né, e foi pioneiro na agricultura na América, ok? E eles plantavam milho, feijão, cacau, certo? É uma das 3 zonas agrícolas do continente americano, ficou conhecido como zona do milho. Então, o milho é a base, né? O milho é a base da agricultura dessa região. Aqui embaixo, ó, eu coloquei aqui uma foto, então, né, justamente dessa Mesoamérica, tá bom? Vocês podem olhar a foto.
E aqui a Mesoamérica, né, que a gente vai ver os olmecas, os mexicas, os astecas, todos esses povos aí, então, os maias, né, a gente vai estudar os grandes impérios dessa região também. Tá joia, pessoal? Lembra de pegar o livro aí e acompanhar junto comigo. E acompanhar junto comigo aí na explicação. Tem muito mais coisas no livro, tá? Que você precisa, então, acompanhar com o livro, ler o livro, tem muito mais informações e a prova, as questões são tiradas do livro, né? Da explicação, mas do livro também. Então, é importante que você leia. Olha só, pessoal, aqui é a chamada região andina. Região andina, pessoal, é essa parte colorida aqui, ó. É essa parte colorida aqui, que é a chamada região andina, ok? Olha só, abrange parte dos atuais, né, dos países que hoje são formados, hoje os países Peru, Bolívia, Equador, tá? Que então abrange aí a chamada região andina. Ocorreu nessa região o cultivo de tubérculos. Tubérculos, pessoal, batata, né? Coisas que são dadas aí debaixo da terra, batata, mandioca também, tá? Então, nessa região aí, muito esses produtos aí. E aí, olha só, ocorreu o cultivo de tubérculos nessa região por volta de 5.000 antes de Cristo. Lembra que a gente está estudando aí, então, a pré-história dessas regiões, a pré-história da América, lembra? E aí um tópico mostrou para a gente a América antes dos europeus chegarem. Então, 5.000 antes de Cristo, consolidando-se entre 300 depois de Cristo e ano 1000 depois de Cristo. Perceberam? Olha só. Então, toda essa região, ela já é povoada há muito tempo, desde a pré-história, e aí na história antiga também. Então, ó, porque o ano 300 depois de Cristo é a história antiga, né? Ainda, história antiga ainda, tá bom? O ano 1000 depois de Cristo também, a gente estava pensando ali na história da Europa, só para a gente se situar, no ano 1000 depois de Cristo, na Europa estava vivendo a Idade Média, tá bom? A Idade Média. Aqui o ano 300, né, Império Romano era um grande império, tá joia? Então, aqui na América, o sistema de irrigação, a agricultura era bastante forte também. E essa região andina, então, é chamada, tem uma das 3 zonas agrícolas conhecida como Zona dos Tubérculos. Olha só, vamos seguir. Zona agrícola da América, ó, a terceira zona é a zona da mandioca, localizada na região amazônica, em boa parte do litoral atlântico da América do Sul. Ou seja, pessoal, já é onde nos toca, né? Já é o Brasil. Essa foto de cima aí, ó, uma plantação de mandioca, essas arvorezinhas aí é mandioca, e a mandioca, como está mostrando aí na segunda foto, ela dá embaixo da terra, tá bom? Quem já viu aí um pé de mandioca? Hum? Ela dá, então, embaixo da terra, tá bom? É um tubérculo. Olha só, a agricultura aqui não foi suficiente para promover a fixação e concentração das comunidades. Elas continuaram dependentes da caça, da pesca e da coleta. Vamos entender isso daí. Então, a zona agrícola da América, né, a zona da mandioca, que abrange, então, parte do Brasil, tudo bem? Abrange parte do Brasil. E a mandioca, claro que era plantado outras coisas, mas a mandioca era o principal, né, a base, então, da agricultura da América, dessa zona da mandioca. Por isso, né, esse nome, tá certo? Na foto aí de cima, então, é uma plantação de mandioca, né? Uma plantação de mandioca. E embaixo a gente pode ver esses ramos aí para cima, que é a mandioca, né? E já está na hora de colher. Então, é debaixo da terra onde se puxa, né? Se colhe a mandioca, tá bom? Então, pessoal, a América é muito rica, né, em várias coisas aí. Olha só a população, então, indígena do futuro Brasil. Lembra que lá na pré-história não existia nenhum país, nem Peru, nem Bolívia, nem Equador, nem México, nem Brasil, não existia nada disso, era, né, o continente, tá bom?
Então, ó, as populações indígenas que aqui no Brasil viviam, grupos de língua tupi, que viviam no litoral, tinham a mandioca como base. Então, na nossa formação como brasileiros, nós temos os povos indígenas, né? Os povos tupis, tupinambás e outros povos também, que são responsáveis, então, pela mistura com os africanos e com europeus na nossa formação social hoje em dia, né? Ó, esses povos, essas populações, então, elas permaneciam no mesmo lugar por algum tempo. Essa população, então, ela permanecia no lugar por algum tempo e depois, quando o solo, né, eles plantavam mandioca e tal, e quando o solo se desgastava com as queimadas, que eles faziam queimadas para eles poderem plantar, e isso a gente sabe hoje, né, que é muito ruim para o solo, tá? Então, eles iam para outro lugar de tempos em tempos. A gente pode chamar esse povo de semi-nômade, tá bom? A gente pode chamar eles de semi-nômades, né? Eles ficam num local, fixa-se no local, planta por anos, né? E aí, quando esse solo, então, ele perde o seu vigor, o que que eles fazem? Eles se mudam, então, para uma outra localidade, eles plantam, e por lá fica anos, anos também, fica alguns anos lá, e depois eles se mudam. Tá bom, pessoal? Ó, esses povos, então, eles caçavam, pescavam e coletavam também. Lembra que quando aparecendo a agricultura, isso não deixou de existir, tá? Caçar, coletar, isso não deixou de existir. Nessas comunidades, nessas populações, né? Uma coisa em comum, as mulheres trabalhavam na agricultura, os homens participavam da agricultura, mas para preparar a terra, né? Mas eram as mulheres que plantavam, cuidavam, colhiam, tá? Lembra que lá atrás, né, são as mulheres que observam a natureza ali, jogam as sementes para lá e isso renasce, né, como outra planta, é, são elas que observam e descobrem de fato a agricultura, né? Nós mulheres somos demais. Olha só, e os homens, né? Eles são caçadores e pescadores, então eles provêm, né? Alimentos, então, para a sua população, tá bom? Aqui uma foto, né? Bem interessante para a gente pensar. Olha só, número 1, vou pegar aqui meu lápis para vocês, para a gente rabiscar e vocês entenderem. Olha só. Número 1, então, vida em aldeia. Então, esse número 1 aqui, eita, ficou ruim. Esse número 1 aqui, ele está falando, ele está, né, pela legenda, está falando como que era a vida, então, em aldeia, tá? Então, eles abriam uma clareira, né, ou seja, cortavam as árvores ali de perto, abriam uma clareira, aqui a gente pode ver como se fosse, né, talvez uma árvorezinha cortada, talvez, né? Então, eles abriam uma clareira, né, para fazer suas casas, que ali eles ficavam um bom tempo, tá bom? Depois, aqui o número 2, né? Aqui o número 2 Aqui o número 2, ó, vem aqui, a gente pode ver que tinha pessoas, ó, preparadas, então, armadas para irem caçar, tá bom? Número 3, mulheres cuidando das crianças e da alimentação, né? A gente pode ver aqui, né, fumacinha, tá bom? Como se fosse, né, um fogo aqui, nossa, como se fosse aqui um fogo, as mulheres, as crianças juntas, tá? E o número 4, olha só, mata sendo derrubada, tá vendo que parece mesmo que está sendo derrubada? Para o plantio, no sistema conhecido como agricultura de coivara, ou seja, eles tiravam a mata, né? E aqui, pessoas aqui plantando, ó, e eles plantam até esse solo, então, se desgastar. Com essas madeirinhas aqui jogadas, eles vão colocar fogo, né, para limpar, digamos assim. Até hoje, alguns fazendeiros ainda fazem isso, não é bom, né? Então, eles vão botar fogo para poder limpar e vai plantar, então, nessa localidade, tá bom? Vamos seguir, lembre-se de ler, olhar aí no seu livro, tá? De pensar sobre isso, tá bom? Vamos seguir, olha só. Além do grupo de língua, né, dos tupis, há também o grupo G, né, chamado grupo G, que são os falantes da língua G. Eles eram pescadores, caçadores e coletores e não praticavam agricultura. Inclusive, ó, até botei aí embaixo, ó, que os tupis tratavam eles com desprezo, achando que eles eram, tinham costumes diferentes, né, então tratavam eles meio que com desprezo, porque eles eram atrasados, porque ainda não faziam a agricultura.
Esses falantes da língua G, então, eles eram nômades, né? Eles ficavam de um lugar para o outro, porque eles não praticavam, de fato, a agricultura. Ficavam caçando, coletando o que a natureza dava, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Como a agricultura se desenvolveu, então, na Mesoamérica e na região andina. Então, lembra onde são essa localidade? Não, tô aqui. Lembra onde é a Mesoamérica e a região andina? Vou voltar aqui no mapa, pronto. Ó, vou voltar aqui no mapa para a gente, cadê? Para a gente entender, então, onde é a região, a Mesoamérica e a região andina. Olha só, então aqui, ó, tô só voltando no mapa, tá, pessoal? Aqui é a região andina, tá? E aqui, ó, aqui é a Mesoamérica, tá bom? Lembraram? Beleza. Então, vamos seguir, vamos chegar lá naquele slide que eu vou contar para vocês como, então, que a agricultura vai aqui. Como a agricultura se desenvolveu na América e na Mesoamérica e região andina. Olha só, essas regiões eram regiões de passagem de vários povos, contribuindo para que diversos povos pudessem trocar produtos e conhecimento. Pessoal, lembra que eu já falei várias vezes, então, que a história ela é feita pelos homens, a história ela é transformada pelos homens, que os homens, eles transformam, então, o seu ambiente, né? E, olha só, como era um local de passagem de vários povos, várias culturas, elas se encontravam ali naquela região. Então, conhecimento sobre agricultura, conhecimento sobre sistema de irrigação, e isso fez com que a agricultura se desenvolvesse bastante, tanto na Mesoamérica como na região andina. Olha só, a expansão da agricultura foi um processo lento, mas depois, com excedentes, boa parte da população tornaram-se artesãos, funcionários do governo, guerreiros e sacerdotes. Olha que informação importante para a gente pensar aí. Olha só, a expansão da agricultura foi um processo que demorou, na região da Mesoamérica e na região andina. Foi um processo que não foi rapidinho, né? Ele demorou. Mas quando, então, quando essa agricultura ela se tornou forte, fez com que sobrasse excedentes, olha aí essa palavra, né? É, fez com que sobrasse, então, excedentes, pessoal. Ó, excedentes. E sobrando excedentes, não precisa de toda a população ficar, ficar para toda a população ficar envolvida na agricultura para poder garantir a alimentação de todo mundo. Se há excedentes, uma parte do povo pode deixar essa atividade e se tornar, por exemplo, artesãos, funcionários do governo, guerreiros, sacerdotes, porque na agricultura não precisava de tanta gente. E com isso, a relação entre quem manda e quem obedece se torna mais evidente. Ou seja, pessoal, aqueles então que vão se tornar guerreiros são aqueles mais fortes, e eles conseguem subjugar os outros, né? Os sacerdotes são aqueles que entendem mais da questão da religião desses povos, que eles têm religião, eles têm uma mitologia, eles têm os seus deuses, tá? E, pessoal, então essa coisa de quem vai mandar e quem vai obedecer vai ficar bastante evidente nesse momento aí, tá bom? Então, a agricultura vai se desenvolver dessa forma, que ali então, a cultura, o conhecimento de vários polos, tá? Que ali passam e transmite, então, o conhecimento, essa troca de cultura. E aí, pessoal, para finalizar, então, a gente vai falar desses grandes impérios que vai surgir no continente americano, esses grandes impérios que aparecem no continente americano e vai desaparecer também, tá bom? Olha só, Império Azteca, né? E ele vai surgir ali, ele acontece, né? Ali na Mesoamérica, tá? No século XV depois de Cristo, ele é grande,
tá bom? Lembra que quando foi que os espanhóis chegaram ali na região onde é ali na região onde é a Mesoamérica? Lembra? Século XVI. Então, no século V depois de Cristo, esse império está grandioso, é poderoso demais. Eles cobravam impostos, né, das aldeias ali ao redor, tá bom? Eles faziam uma agricultura produtiva, ou seja, um sistema de irrigação muito produtivo e que sobrava bastante excedentes. Sobrando bastante excedentes, muitas pessoas deixavam de trabalhar na agricultura e se tornavam guerreiros, se tornavam sacerdotes, ok? Então, tudo isso envolve essa agricultura produtiva, esse sistema de irrigação. Olha só, o artesanato era diversificado, né? Havia ouro, prata, bronze, eles faziam peças em todos esses produtos aí, em ouro, né? O artesanato, então, era bastante diversificado, eles faziam peças em bronze, né? E isso era muito é, importante, né, esse artesanato, eles faziam peças muito interessantes de ouro, de prata, de bronze, eles plumas de aves para poder enfeitar, principalmente os rituais religiosos, tá? E eles construíram, assim, templos espetaculares, como esse da foto que eu coloquei para vocês, né? Então, templos que existem, ainda estão de pé, né? Que durou milênios, dura ainda. Então, templos, né, dedicados aos seus deuses, à sua religião, espetaculares, de fato. Aqui, Império Maia, ó, coloquei uma foto aí para vocês, ó, Grande Praça de Tikal, Guatemala, em 2013. Né? Tikal foi um dos maiores centros cerimoniais maias. Olha só que interessante, né? Diferente. E foi isso, pessoal, que os europeus, quando eles chegaram no século XVI, eles se depararam com uma arquitetura, assim, bem diferente do que eles conheciam, né? Um lugar bem diferente, com religiões bem diferentes, tá? Então, e foi isso que os europeus chegaram e encontraram. Então, por isso que houve um estranhamento muito grande. Olha só o Império Maia. Ficava, né, na América Central, Guatemala e Honduras. A agricultura que eles produziam era basicamente do milho, certo? É, ele se tornou grande, né, poderoso século IV depois de Cristo. Lembra que no século XVI é que os europeus vão chegar, tudo bem? Temos Tikal, né, e Palenque, que são dois centros importantes, né, do povo maia. A migração do povo maia mais a população da Mesoamérica, né, então envolvia uma enorme população aí, tá bom? Misturou a cultura maia com a cultura da Mesoamérica, técnicas de irrigação, estocagem de água em cisterna, formando, então, esse espetacular povo, essa espetacular civilização maia, tá bom? Vamos seguir. E olha só, o Império Inca, né, que fica aí nas montanhas e tal. E o Império Inca, então, fica na região andina, né, no século XV. Então, lembra, século XVI é que os espanhóis vão chegar nessa região e vão, né, de certa forma, destruir muita coisa, tá bom? Cusco, né, que hoje em dia fica no Peru, é a capital do Império Inca, tá bom? Era um império agrícola, como, né, todos os outros, e esse império agrícola, ele expandia, né, nos atuais, hoje, Peru, Equador e Bolívia, ou seja, uma região bastante grande, tá bom? A agricultura alcançou um desempenho formidável, né, nesse período aí, no Império Inca, tá? O cultivo de batata e outros tubérculos na serra e milho na costa. Então, como que eles conseguiam, então, fazer essa agricultura, essa plantação de batata, de mandioca, nas montanhas, pessoal? Por causa de um sistema de irrigação muito desenvolvido, tá bom? Eles estocavam, por exemplo, a água da chuva, das chuvas, né? E assim eles conseguiam fazer uma agricultura num lugar tão remoto, tá bom? O artesanato que eles faziam também eram em ouro, prata, produzidos para fins cerimoniais, né?
fazia ali as suas oferendas aos deuses. Pessoal, lembra de José de Acosta, que a gente estudou lá no início do capítulo? Lembram que era um missionário, né? E ele falou ele falou lá no 1500, alguma coisa, ele falou assim que porque tinha essa pergunta, né? Como que o ser humano, então, veio parar no continente americano? E aí ele falou, olha, veio da Ásia, né? Mas como que ele pensou nisso? Aqui está a explicação para a gente entender, então, como que ele pensou, né, nessa hipótese. Olha só, após a chegada dos espanhóis na América, os grandes impérios desapareceram, tá? O missionário José Acosta estudou os povos desses impérios e recolheu muitas informações sobre essas sociedades. Inclusive, essas informações, né, serviu desse missionário que escreveu. Claro, pessoal, que ele escreveu a partir do seu olhar de espanhol, tá bom? Mas ele escreveu, então, sobre esses povos e foi daí, né, ó, que combinava, né, essas sociedades americanas, elas combinavam agricultura avançada e cidades monumentais que não existia cidades nem parecidas na Europa que eles conheciam, tá bom? Olha só, foi desses estudos que a Costa passou a dizer que a origem dos povos americanos era asiática e forneceu conhecimento sobre as regiões mais povoadas do continente para a gente continuar estudando sobre essa região, sobre esses povos, e para a gente continuar aprendendo, então, várias coisas a respeito desses grandes impérios, né? E quando os europeus aqui chegaram, eles, de fato, pessoal, começaram a destruir, né, toda aquela civilização, acharam muito ouro a princípio, né, assim que eles chegaram, eles viram muito ouro, lembra que esses povos já faziam artesanato em ouro e tal, e isso fez com que, né, houvessem guerras e tal, e acabasse, então, com esses grandes impérios em si, né? Mas a cultura desses grandes impérios, a cultura desses povos ainda hoje persiste, né? Nessas regiões, Peru, Bolívia, ali, nesses países que hoje fazem parte da chamada região andina. Tá bom, pessoal? Então, ó, terminamos aqui o capítulo 3. Nós vamos fazer a atividade juntos, tá? Mas é importante que vocês façam a atividade primeiro sozinhos, fazendo respostas completas, e depois assistam o próximo vídeo, né? Que é as questões para vocês, então, aprenderem direitinho toda essa história do capítulo 3 sobre a América. Tá joia? Um grande abraço para vocês, bons estudos, ok? Que vocês estejam aprendendo bastante, assim como eu, tá joia? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.